Olá, seja bem-vindo ao treinamento de ergonomia para o trabalho home office. Eu sou a Viviane Marques Pittencourt Camargo, sou fisioterapeuta do trabalho e ergonomista e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o uso do notebook. O notebook, ele chegou nas nossas vidas como uma forma de um tipo de notebook portátil e que fosse utilizado de uma forma esporádica, ou seja, de vez em quando você utilizaria ele entre uma viagem e outra, ou entre uma reunião e outra, você pudesse utilizar um computador portátil. Entretanto, com a evolução da tecnologia, hoje os notebooks estão cada vez mais presentes na nossa vida e principalmente dentro das empresas e das indústrias. Com isso, muitos problemas em relação à parte biomecânica e em relação à ergonomia aparecem dentro do ambiente de trabalho. O notebook, ele gera alterações posturais e no qual também vai levar uma alta taxa de lesão. Primeiro, se você utiliza seu notebook sem acessório, você vai realizar uma flexão cervical. A flexão cervical, sob o ponto de vista biomecânico, é altamente lesiva. Além de você, quando você utiliza o notebook sem esse suporte, você vai fazer a flexão cervical e, consequentemente, uma flexão do tronco, ou seja, uma inclinação do tronco um pouco para frente, para que você possa enxergar isso de uma forma melhor aí no seu monitor. O grande problema é que essas duas posturas conjuntas vão dar uma alteração na coluna vertebral. Por isso, o seu notebook precisa ser utilizado com o ajuste regulável de altura, ou seja, um suporte. Esse suporte vai fazer com que essa altura fique na altura dos olhos, na parte superior, ou seja, ao olhar, você precisa estar de frente para o monitor e a linha superior dos olhos tem que estar bem na linha superior do teu monitor da tela do vídeo. Então, basicamente, ao você utilizar o notebook, você tem que olhar para frente, a cervical vai estar em posição neutra, ou seja, o pescoço sempre olhando para frente, nem o queixo para cima, nem para baixo, e a coluna vertebral totalmente apoiada no encosto da cadeira. Assim, eu consigo ter uma distribuição de todas as forças musculares de uma forma correta. Outra parte que a ergonomia condena é que você não pode utilizar o notebook e utilizar o teclado do notebook durante toda a sua jornada de trabalho. Por quê? O teclado ele também é mais compacto e com isso você faz uma flexão e extensão das articulações dos punhos e flexão dos dedos. Essa parte de flexão e extensão, além de você comprimir várias regiões aqui na região do punho e ali, principalmente no momento que você faz a flexão dos dedos, ela é altamente lesiva em relação à parte dos tendões. Então, quando você for utilizar o teu notebook, a primeira ideia é sempre usar com o teclado destacável. Essa flexão de punho e a flexão dos dedos e ainda somado com o apoio da região do punho sobre esse notebook, faz com que toda a região de punhos e mãos sofram alterações e desgastes a nível ósseo-muscular. Por isso, quando você trabalha em casa e está utilizando o seu notebook, a primeira coisa é utilize o seu notebook com todos os acessórios e acessórios destacáveis. A ergonomia, ela deixa você utilizar o notebook desde que você tenha todos os acessórios. Primeiro, inutilize esse teclado do notebook. Coloque um acessório com ajuste regulável de altura, lembrando sempre a altura do monitor paralela e horizontal aqui, a altura dos olhos. O teclado destacável e o mouse destacável. Caso você não tenha na tua casa esse suporte com ajuste regulável de altura, você pode improvisar com livros, caixas, como um suporte, mais materiais resistentes e tomar cuidado também qual material você coloca abaixo do notebook, porque ele pode superaquecer e danificar a sua ferramenta de trabalho. Uma outra parte importante é você usar tanto o teclado como o mouse destacável. O teclado e o mouse destacável vai fazer com que você adote posturas e consiga digitar sem realizar muita a flexão e a extensão dos dedos, assim como a flexão e extensão do punho. Sempre utilize o mouse muito bem posicionado ao lado do teclado. E se você quiser, aproveite e já compre um mousepad ou um apoio com um suporte aqui em gel ou em espuma. Esse apoio faz com que, ao você colocar o punho nessa região e utilizar o mouse, essa articulação do punho, ela fica em posição neutra, tanto no mouse como no computador, favorecendo assim a digitação
e o uso no momento da sua atividade de trabalho. Então, evite na sua casa de utilizar o notebook sem acessórios e principalmente sobre o seu corpo em posturas totalmente erradas. Lembre-se, escolha um lugar que seja teu escritório agora que estão em home office. Utilize suas ferramentas de trabalho sobre uma mesa de trabalho. Jamais coloque almofadas ou qualquer coisa improvisadas de uma forma errada. Utilize uma mesa de trabalho e coloque ou caixas ou livros ou algo que fique na altura e que não prejudique nem sua ferramenta de trabalho e nem a sua postura. Então, essas são as dicas que a gente dá hoje sobre o uso do notebook em home office. Ficamos por aqui. Muito obrigada.